Bom dia, bom dia! Chega mais que está começando mais uma Manhã Diversa para você. Bom dia para minha companheira de todas as manhãs, Roberta Reloi. Bom dia, Mariana Zacaron, e bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Hoje é quinta-feira, dia 30 de junho, último dia do mês. E nós vamos falar de um assunto muito sério no programa de hoje. As universidades federais estão sofrendo com o corte de verbas bilionário feito pelo governo federal. E você pode achar que não, mas isso impacta a vida de cada um de nós. E nós queremos que você participe com a gente dessa discussão. Então mande pra gente suas perguntas ou comentários pelo nosso WhatsApp, que você já conhece, mas é sempre bom repetir. O DDD é 32 e o número é 999397416. E porque a nossa manhã é realmente diversa, nós vamos falar também sobre felicidade. Esse sentimento tão importante que todo mundo corre atrás de viver. Será que existe algum segredo para chegar até ele? E a temporada de receitas típicas juninas terminou, mas o Bora Rangar segue firme, trazendo muitos pratos saborosos para a gente experimentar. E hoje vai ser a vez do torresmo com geleia de pimenta. Ficou com vontade de aprender? Então vem com a gente, porque a Manhã Diversa está só começando e tem muita coisa boa para a gente curtir juntos até o meio-dia. R$1,6 bilhão. Esse é o valor que as universidades federais brasileiras vão deixar de receber este ano, ou seja, 7,2% a menos que o previsto. O corte da verba foi anunciado pelo governo no final de maio. E como garantir educação pública, gratuita e de qualidade desse jeito? É o que a gente busca responder no Manhã Diversa dessa quinta-feira, com a presença do reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Marcos Davi, que também é presidente da ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Seja muito bem-vindo à Manhã Diversa para a gente começar desse assunto que é muito sério, né? Bom dia, Mariana, bom dia, Roberta. É um grande prazer estar participando e poder tratar desse assunto que é muito sério para as nossas universidades. Então vamos começar a esclarecer um pouco esse assunto, né? As instituições de ensino superior e os institutos federais vêm sofrendo esses sucessivos cortes e bloqueios orçamentários ao longo dos últimos anos. Mas com esse último corte, é possível afirmar que a gente está vivendo uma situação talvez até mais crítica do que a gente vivia até agora? Sim, eu afirmaria que nós estamos vivendo a nossa situação mais grave. E isso se explica por alguns fatores. A partir de 2020... os orçamentos das universidades começaram a ter corte nominal. O valor vinha sendo reduzido ano a ano. Nós tivemos uma redução em 2020 em relação a 2019, depois de 21 em relação a 2020. Até aquele momento, a justificativa e o mecanismo que nós utilizamos para nos proteger desses cortes foi justamente aquela realidade trágica que nós vivíamos da pandemia. Como nós tínhamos suspendido atividades acadêmicas presenciais, a universidade continuava trabalhando plenamente, as universidades brasileiras, no combate, no enfrentamento da pandemia. Os nossos laboratórios, os nossos hospitais, trabalhando intensamente. Mas a área acadêmica tinha transformado as suas atividades em atividades remotas. Então nós conseguimos absorver aqueles cortes. Em 2022, a nossa expectativa era que o orçamento ia ser reposto, que nós retornaríamos pelo menos ao padrão de 2019, que foi o último ano de funcionamento presencial, como está sendo esse ano. Mas não foi o que ocorreu. O nosso orçamento em 2022 é 16% menor do que o orçamento de 2019. Então, nós já tínhamos um desafio muito grande, e olha que eu não estou falando em inflação, eu estou falando em perda nominal do orçamento, fora toda a perda inflacionária. A inflação bateu muito duro sobre as universidades. O preço dos alimentos no restaurante universitário, as tarifas de energia, de combustível. Então, nós estamos também sofrendo muito com a inflação e com o orçamento menor e tendo que retomar atividades presenciais. Foi neste cenário que agora, no mês de junho, nós tivemos mais um corte de 7,2% num orçamento que já era aquém das nossas necessidades.
Então é por isso que eu falo e concordo com essa afirmação de que, sem dúvida, estamos vivendo uma das situações mais graves em termos orçamentários. Esse caso não é só da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? O que acende esse alerta é que vários institutos e universidades públicas federais estão passando, né, por esse momento tão crítico. E quando a gente pensa em gastos das universidades, né, ou em investimento, isso acontece e vai muito além da sala de aula. Então, quais são os outros setores que também dependem dessa verba que hoje ela está sendo diminuída, né, a cada ano? Olha, a sua afirmação é correta. Esse corte está atingindo a todas as universidades. Nós somos 69 universidades no Brasil, espalhados em mais de 300 campi, em todos os estados do Brasil, em todas as regiões. Além das universidades, os institutos federais também. Os institutos federais que cuidam da educação técnica e tecnológica também tiveram o mesmo corte, estão enfrentando as mesmas dificuldades. E a outra afirmação também é precisa. As universidades, o nosso gasto, ele tem várias naturezas. Além de manter as atividades acadêmicas, o funcionamento do ensino, a sala de aula funcionando, nós precisamos garantir a pesquisa. As universidades brasileiras são responsáveis, as universidades públicas no Brasil são responsáveis por 95% da ciência produzida no Brasil. O Brasil tem uma posição de destaque no ranking mundial. O Brasil é o 12º país que mais produz ciência no mundo, em termos de artigos reconhecidos nos periódicos internacionais. Então, o Brasil tem um sistema de produção científica forte que é garantido pelas universidades públicas. Só que quando nós cortamos o orçamento, nós não estamos apenas criando dificuldade para o funcionamento do ensino. Nós estamos também criando empecilhos para que essa pesquisa possa prosseguir. E essa pesquisa é absolutamente fundamental para a sociedade brasileira. E um outro ponto muito crítico também é a questão da assistência estudantil, né, que acaba comprometendo a entrada e permanência de alunos mais vulneráveis nas universidades. Como que está sendo atualmente esses programas, levando em conta esses gastos, esses cortes? É importante primeiro dizer que o corte, ele atingiu todas as ações orçamentárias da universidade, inclusive a ação orçamentária das políticas de assistência estudantil. Por que as universidades têm uma política de assistência estudantil? Porque nós mudamos o nosso perfil de ingresso. Nós permitimos que segmentos sociais que antes não tinham acesso à educação superior, por várias políticas públicas, passassem a ter acesso à educação superior de qualidade. Mudou o perfil de estudante da universidade. O último levantamento feito pela Andifes mostra que hoje no Brasil, 70% dos alunos das universidades federais vêm de um segmento social cuja renda per capita é inferior a 1,5 salário mínimo. Ou seja, segmentos sociais que não tinham acesso à educação superior de qualidade passaram a ter. Só que a universidade precisava de uma política de permanência. Para que esse estudante conseguisse permanecer na universidade, nós precisaríamos ter um programa de bolsas, programas de alimentação, programas de transporte. E esses recursos também foram cortados. E nós podemos chegar numa das situações mais dramáticas. O aluno conseguiu ingressar na universidade, o aluno está cursando a sua graduação e, por uma interrupção de um programa de bolsas, ele pode se ver impedido de continuar a sua formação. Então, imagina a grande decepção para esses jovens. Muitos são os primeiros das suas famílias a estarem cursando o nível superior e terem uma frustração desse tamanho. Então, esse projeto de inclusão, esse projeto de transformação social que estava em andamento no Brasil está sofrendo, sim, uma perda muito grande. Marcos Davi, eu acho importante também resgatar a sua fala quanto às pesquisas, porque eu acho que nunca antes, né, o papel da ciência esteve tão em alta, porque a pandemia trouxe isso. E aqui no Brasil, como o senhor bem disse, né, referência às pesquisas que a gente faz aí nas universidades públicas e que tem ganhado destaque. E aí, outro dia eu estava conversando com o reitor de um instituto federal e eu achei muito interessante o que ele pontou e queria trazer para o pessoal de casa, que a gente tem ensino público de qualidade, né, e público assim, disponível para as pessoas, e aí as pessoas conseguem esse curso superior, conseguem fazer um mestrado, e aí na hora de talvez desenvolver uma pesquisa, que isso vai realmente fazer a diferença para a nossa sociedade, muitas das vezes esses pesquisadores têm que ir para fora
porque aqui no Brasil não consegue, né? E com certeza esses cortes vão influenciar nessas pesquisas. E aí eu queria saber do senhor se já está tendo essas mudanças mesmo, se pesquisas foram paralisadas, como que anda essa situação e o que fazer, né? A pesquisa brasileira, ela tem duas fontes principais de financiamento. Uma são os recursos das próprias universidades públicas, que são destinados para os grupos de pesquisa, para pagamentos de bolsas. A outra fonte absolutamente fundamental são das agências de fomento. O Brasil tem uma estrutura hoje com agências ligadas ao Ministério da Educação, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que financiam pesquisas nas universidades. CAPES, CNPq, FINEP. O problema é que o mesmo corte que nós tivemos no Ministério da Educação e nas universidades também ocorreu no Ministério da Ciência e Tecnologia, também ocorreu nas agências de fomento. Então a pesquisa está sendo atingida de duas formas. Ela é atingida quando falta recurso da própria universidade para manter os projetos e ela é atingida porque as agências de fomento deixam de financiar. E, de fato, todas essas consequências hoje já são percebidas. Em primeiro lugar, interrupção de projetos. Pesquisas, elas têm característica de longo prazo. Você não desenvolve uma vacina, nós desenvolvemos vacina para a Covid em 1 ano. Essa afirmação não é verdadeira. Essas pesquisas, elas já tinham vários anos. As tecnologias desenvolvidas que permitiram o desenvolvimento tão rápido de uma vacina é porque já vinham sendo trabalhadas há muito tempo. É justamente por o risco de nós interrompermos as pesquisas de longo prazo é que quando nós precisarmos de resultado nós não teremos. Então, a primeira consequência é essa interrupção do projeto e a outra consequência é a fuga dos nossos jovens. As universidades brasileiras estão tendo dificuldade de manter os seus melhores jovens nas universidades brasileiras. Eles estão sendo recrutados e contratados pelas universidades estrangeiras. Dessa forma que fica absolutamente evidente o equívoco da política pública de não investimento em ciência e tecnologia como forma de criar capacidade competitiva do Brasil. Com certeza, porque é nesse momento que a gente vai ter esse retorno desse profissional com esses projetos para a nossa sociedade mesmo, né? E como o senhor bem disse, muitas das vezes esse profissional vai para fora porque é lá que ele vai conseguir esse reconhecimento, enfim. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua então o nosso bate-papo. E se você de casa quer participar ou tem alguma dúvida, manda para a gente no nosso Instagram, @tvdiversa, ou no nosso WhatsApp. A gente volta em instantes. Manhã Diversa está de volta para você, agora são 10 horas e 15 minutos e a gente continua a nossa entrevista com o reitor da UFJF e presidente da Andifes, Marcos Davi. E hoje o nosso assunto é a dificuldade financeira que as universidades federais passam mediante aos cortes de orçamento que a gente está vendo aí, que realmente estão dificultando muito a situação das universidades e dos institutos federais que são tão importantes para o nosso país em vários quesitos, né? Muito obrigada mais uma vez pela presença do senhor aqui hoje para conversar com a gente. E eu queria retomar nossa conversa perguntando, né, de que forma que as instituições estão tentando contornar esses problemas orçamentários? Está sendo possível fazer algo para talvez amortecer um pouco essa queda ou não? Olha, tem dois mecanismos de enfrentar essa crise. Um mecanismo é o institucional e é o da disputa política. Isso nós estamos fazendo. Desde o anúncio do primeiro bloqueio, nós fizemos toda uma ação muito forte junto ao Poder Executivo, junto ao Congresso Nacional, na tentativa de reverter. Tivemos um primeiro resultado do bloqueio original para o bloqueio efetivamente realizado. Houve uma redução de quase metade nesses cortes, mas ainda perdemos um valor muito expressivo de recursos. E institucionalmente ainda estamos tentando reverter junto ao Congresso, através de projetos de leis, de debates no Congresso sobre a prioridade ou não da educação e da ciência e tecnologia. No âmbito de cada universidade, a reação que está sendo feita é a mais difícil de todas. É a de tentativa de adaptação
há orçamentos tão reduzidos. E isso implica em cortes que comprometem a qualidade da educação. Quando eu corto uma bolsa de um aluno, eu estou prejudicando a formação desse aluno. Eu evito que ele participe, por exemplo, de um projeto de iniciação científica ou de um projeto de extensão junto à sociedade, levando projetos para a sociedade. Isso compromete a formação do aluno. Então, quando eu tenho que cortar a bolsa para economizar recursos, eu estou comprometendo a formação do aluno. Ou eu estou comprometendo a manutenção da universidade, reduzindo contratos terceirizados, piorando a qualidade de manutenção da universidade, das estruturas da universidade. Isso gera desemprego como efeito colateral, porque eu demito os trabalhadores terceirizados da universidade e piora as condições de funcionamento. Então, também são adaptações que estamos fazendo, muito dolorosas, e por isso nós estamos investindo tanto na tentativa de reverter esses cortes. A conta não fecha e eu acho que é realmente preciso talvez tentar fazer uma mágica, literalmente, porque realmente os investimentos que estão vindo não são, né, equiparados com o que precisa. E aí a gente vai tocar num ponto muito importante que, infelizmente, existe a possibilidade de algumas universidades ou de instituições paralisarem, interromperem o ano letivo ou até fechar as portas, né? Quais seriam as consequências caso a gente chegue nesse ponto tão crítico? Olha só, em primeiro lugar eu quero reafirmar uma frase que eu já usei aqui hoje, de que de fato nós estamos vivendo provavelmente a crise mais severa em termos orçamentários das nossas universidades. Em segundo lugar, é importante esclarecer que a realidade das 69 universidades no Brasil são diversas. Você tem universidades que estão vivendo situações mais graves do ponto de vista orçamentário, até mesmo por alguns fatores históricos, e algumas em que o impacto é bastante duro, mas ainda está naquilo que a gente poderia dizer de uma situação ainda administrável. Então, esse cenário de todas as universidades não é igual. De fato, a última reunião que eu participei foi semana passada com o conjunto dos reitores, que é o nosso conselho pleno dos reitores. Eu me assustei com depoimentos tão fortes de reitores sobre a gravidade da situação que estão enfrentando nas suas universidades. Mas o que eu poderia te dizer que isso todos os reitores e reitoras das universidades brasileiras estão comprometidas. É lutar até o final para que a gente não interrompa o funcionamento. Isso tem uma explicação muito lógica. Se existe um erro na concepção política do papel das universidades e da ciência e tecnologia para o desenvolvimento do país, se existem segmentos políticos que têm essa compreensão, se nós fecharmos a porta, significa que esse modelo venceu. Esse modelo que queria derrotar as universidades venceu. Então, é muito importante que as universidades, e é isso que nós estamos fazendo, nós estamos lutando para permanecer abertas, para permanecer atendendo a população. Desculpa, mas eu vou dar mais um exemplo. Ontem, a Andifes fez um lançamento de um painel, que era um painel onde estão registrados todas as ações que as universidades federais realizaram durante a pandemia. Esse painel foi feito em parceria com um centro de pesquisa da Unifesp, o Sou Ciência, e nós levantamos os dados da Andifes e o Sou Ciência organizou e sistematizou esses dados na forma de um painel para serem apresentados. Aquilo é uma riqueza histórica. Ali conta a história do que foram feitos em 2 anos pelas universidades públicas brasileiras no enfrentamento da pandemia. A população brasileira teve o seu sofrimento reduzido durante a pandemia, porque nós atuamos intensamente. Os nossos hospitais universitários, os nossos laboratórios realizando teste, os nossos centros de pesquisa fazendo todos os modelos epidemiológicos para acompanhamento. Isso ocorreu em todos os estados. Eram os quadros das universidades que estavam assessorando os governadores. Eram os dados produzidos nas universidades que serviam de base para as tomadas de decisão. Então, em um momento em que as universidades, ontem foi simbólico, nós entregamos uma grande prestação de conta de tudo que nós fizemos durante 2 anos no enfrentamento da pandemia. E o reconhecimento está sendo feito com corte orçamentário. Então, há um erro de concepção.
está claro que investir hoje na educação superior pública de qualidade, investir em ciência e tecnologia é o caminho para garantir o desenvolvimento econômico e social do nosso país. E não o contrário. E não buscar desenvolvimento cortando o gasto das universidades e achando que essa economia de gastos públicos vai resolver os nossos problemas estruturais. É preciso a gente lutar pela valorização cada vez mais da educação, porque realmente é clichê falar isso, mas a educação é a chave dos nossos problemas, sim, sejam sociais e todos os problemas estruturais que a gente vê no Brasil. E como essa situação é crítica e não só da Universidade Federal de Juiz de Fora, vamos então entender um outro caso. Recentemente, a reitora da UFRJ, no Rio de Janeiro, convocou uma entrevista coletiva após os sucessivos cortes e bloqueios para anunciar a continuidade dos serviços básicos que está comprometida. Vamos assistir esse trecho. Como disse a nossa reitora, nós temos laboratórios, temos mais de 1000 laboratórios. Alguns dos serviços básicos para a saúde no Brasil são feitos em nossos laboratórios, como, por exemplo, o diagnóstico da varíola do macaco. A situação desses laboratórios é bastante precária, porque todo o custeio deles depende da universidade. Não adianta injetar recursos de outras fontes, que o custeio não poderá ser feito senão por recursos universitários diretamente injetados no orçamento. Aí, antes do início do ano, na lei orçamentária de 20%, então era um ano que nós tínhamos toda uma expectativa de preparar a universidade para a retomada, preparar a universidade para a volta da pandemia, e o orçamento foi menor, né? E esse ano ele voltou um pouquinho, mas não voltou ao patamar que era antes e que era o pleito do conjunto das universidades, que era pelo menos o patamar ali de 2019. É preciso colocar, então, que em termos reais, isso vai ficar mais nítido ainda, como esse orçamento ele vai se reduzindo. Então, em valores de 2022, o orçamento de 2012, por exemplo, seria de 725 milhões, né, em termos reais. Então, nós estamos trabalhando hoje com uma universidade que se multiplicou, que aumentou cursos, né? O FRJ tem os seus campi em Caxias, em Macaé, ampliou suas vagas aqui na cidade universitária, na Praia Vermelha e nas nossas unidades isoladas, e ela tem um orçamento que hoje equivale em termos reais a metade do que era há 10 anos. Tá aqui em cima, né? 390 milhões, isso permitiria a gente pagar tudo. Esse é o orçamento que a gente deseja, não. Mas esse é o orçamento que nos contratos de hoje, já reduzidos, renegociados e tudo mais, nos permitiria fechar no azul, né? A gente avalia que um orçamento próximo ao de 2019, atualizado, que seria algo em torno de 450 milhões, seria um orçamento compatível com o nosso tamanho hoje, né? Só para complementar essa questão, quando se fala que o orçamento deveria ser de 390 milhões, é esse orçamento para pagamento dos contratos, para que a gente chegue até dezembro. De maneira alguma, a gente tem orçamento, infelizmente, para manutenção dos diferentes prédios, dos 15 prédios tombados, das 45 bibliotecas, dos mais de 1.400 laboratórios de pesquisa. Por isso o orçamento chegou a 700 milhões, numa época em que se pensava em expandir as vagas da universidade. O número de estudantes que ingressaram, o número de cursos de futuro. Abrimos aqui cursos que não existiam no país, como o curso de nanotecnologia, de biotecnologia, que são profissões de futuro. Não poderemos abrir nenhum curso de profissões de futuro. E além de tudo isso, né, todos esses problemas, recentemente a gente viu a tentativa de aprovar um projeto de emenda constitucional que institui a cobrança de mensalidades nas universidades públicas, né? Qual que é o perigo dessa tentativa de privatização do ensino superior e de uma possível cobrança de mensalidades? Lamentavelmente, essas questões estão vinculadas. Quer dizer, o que nós acabamos de ver agora sobre esse relato feito pela reitoria da UFRJ, ela demonstra justamente todas as dificuldades que estão sendo impostas na manutenção das atividades das universidades e as perdas que nós teremos se nós suspendermos essas atividades. No meio desse cenário de uma crise orçamentária, é desenterrada uma proposta antiga
de cobrança de mensalidade nas universidades. Primeiro grande erro é nós discutirmos mensalidade em universidade como uma questão de reequilibrar financiamento das universidades. A questão não é essa, a questão está colocada de forma errada. A discussão do modelo de financiamento da educação superior está associado não à crise orçamentária, ela está associada a qual modelo de país que você quer. E a explicação é muito simples. Educação superior de qualidade é cara. Eu vou repetir, eu estou falando de educação superior de qualidade. Nós temos educação superior barata, mas com qualidade comprometida. Para nós oferecermos educação superior de qualidade, nós temos que investir. Se eu imaginar um modelo em que só vai ter acesso à educação superior de qualidade quem puder pagar, nós estamos sendo absolutamente restritivos e elitistas em quem vai ter acesso ao ensino superior. Aí você ainda poderia virar e falar assim, mas qual o problema disso? O problema disso é o seguinte, é que se você quer desenvolver o país como um todo, você não pode oferecer essa formação apenas para poucos. O Brasil continua sendo um dos, comparativamente com os países desenvolvidos e com os países em desenvolvimento, o Brasil continua sendo aquele que apresenta o menor indicador de jovens com formação de educação superior. Não existe país desenvolvido que tenha uma parcela da população pequena com formação superior e formação superior de qualidade. Se nós queremos que o Brasil ingresse no rol dos países desenvolvidos, eu preciso de uma política ampla e abrangente de educação superior. Então, vir com uma discussão de que vamos cobrar um curso de qualidade no Rio de Janeiro ou em São Paulo de economia, custa R$6.000 uma mensalidade. Um curso de medicina de qualidade se aproxima de R$10.000, R$11.000 de mensalidade. Qual parcela da população tem condição de fazer esse pagamento? Nós vamos reduzir isso a uma parcela muito pequena da sociedade que tem essa capacidade de renda. Hoje, o sistema de universidade pública no Brasil faz com que o sonho da universidade de qualidade seja para todos e todas, de todos os segmentos sociais. Abrir mão desse projeto por uma crise orçamentária, eu vou dar mais um dado. Toda essa crise que nós estamos discutindo aqui agora, em torno de 4 bilhões, você resolve educação e resolve ciência e tecnologia no Brasil. Eu não estou falando só de educação superior, não. Eu estou falando do Ministério da Educação, inclusive os cortes na educação básica. 4 bilhões. O Senado Federal está discutindo hoje uma PEC para políticas seria para compensação do Estado, por conta da redução do semestre de combustível, mas agora está sendo dado outras destinações, está se discutindo em 40, 50 bilhões. Nós estamos falando em 4. Então, nós não temos um problema orçamentário no Brasil, é uma questão de priorização política. O Congresso Nacional tem todas as condições de resolver o problema. O Congresso Nacional está discutindo uma PEC. O Congresso Nacional tem na mão dele um orçamento do relator que tem em torno de 17 bilhões. Nós estamos falando em 4 para resolver educação e ciência e tecnologia no país. A tese econômica de que não existe dinheiro não é verdadeira. Existe orçamento para ser enfrentado. O que está faltando é determinação política para que ela seja efetivamente solucionada. Para a gente caminhando para o fim do nosso bate-papo, o governo federal ele alega que esses cortes são também uma tentativa de reajustar os salários de todo o funcionalismo público federal em 5%. Diante disso, como que os professores eles estão reagindo? É possível da gente falar talvez em uma greve em um futuro próximo? Como que está essa situação? Teve um Twitter cômico de um analista que acompanha a situação das universidades e falou o seguinte: o governo anunciou um aumento de 5%. Tem 7 anos que não tem reajuste, 6 anos, não sei, que não tem reajuste para professores e para funcionários. Mas ele anunciou um aumento de 5%, é metade da inflação desse ano, fora os outros anos todos. Anunciou um aumento de 5%. Aí, para compensar esse aumento, era preciso bloquear recursos das universidades.
Ele foi e bloqueou o recurso das universidades. Aí ele foi e anunciou que não vai ter aumento, mas ele não suspendeu o bloqueio, e o bloqueio está lá e nós perdemos o orçamento. Essa vinculação, ela nunca existiu. Essa vinculação, ela não é verdadeira. O aumento não saiu, o prazo final é legal, é amanhã, né, sexta-feira. É o último prazo para que você possa ser feito qualquer reajuste. Tudo leva a crer que já está decidido que não vai ser dado nenhum aumento. Então, a explicação do corte não está relacionada a isso. A explicação, na realidade, da discussão de salário me traz um outro problema. É o que nós já discutimos um pouco antes. Nós não estamos perdendo só aluno. Nós estamos perdendo professores e pesquisadores. Os nossos professores e pesquisadores estão sendo atraídos para fora do Brasil. Os melhores quadros da ciência brasileira estão sendo atraídos. A incapacidade de produzir uma carreira atrativa para pesquisadores, professores e técnicos pode gerar o pior resultado possível, que é as melhores cabeças não estarão mais nas universidades brasileiras. Ter uma política para a carreira não é uma discussão corporativa, também é uma discussão de projeto. É uma discussão de um projeto de nação. Eu preciso ter universidades boas, eu preciso ter universidades de qualidade, eu preciso ter condições de trabalho que sejam atrativas para que os melhores quadros venham trabalhar nas universidades. Nós estamos chegando no limite, são muitos anos, o valor real do salário caiu muito nesse período todo, e certamente é um ponto de uma agenda para ser discutida aí com os próximos governos. É uma situação que realmente a gente tem que discutir, temos que abrir a mente das pessoas para essa situação. E mais que isso, lutar também, né? Porque realmente é algo que vai influenciar a sociedade como um todo. Então, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, esclarecendo esse assunto e realmente, talvez, né, se não dar uma esperança de um futuro melhor, porque a gente ainda está aí numa situação um pouco assim, difícil de pensar um pouco nesse futuro melhor, pelo menos esclarecer e abrir os olhos de talvez quem ainda não tenha entendido a importância das universidades e instituições públicas para a nossa educação e para o nosso país como um todo. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço muito, é muito importante esse trabalho feito pela imprensa de divulgação. A sociedade precisa entender a importância das universidades para estar junto ao nosso lado defendendo esse importante patrimônio do povo brasileiro. Muito obrigada. E daqui a pouquinho tem o chefe Arthur Veloso no Bora Hangar com uma receita de um delicioso torresmo. E para acompanhar uma geleia de pimenta, combinação perfeita, né? Agora são 10 horas e 35 minutos e a gente volta em instantes.